Olá, abençoados, graça e paz, mais uma vez aqui reunido como membro do corpo de Cristo. Graça e paz a todos, bem-vindos a mais essa reunião dos membros do corpo de Cristo. Graça e paz. Abençoado, é sempre um prazer em me reunir com vocês aqui através desse canal Haroldo Lira CE, através do YouTube. Bem-vindos sejam todos e abençoados, sempre agradecendo aí os novos inscritos, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like nas mensagens, compartilha para que outras pessoas que ainda estão aí no sistema religioso, servindo a criatura no lugar do Criador, e não adorando a Deus somente em espírito e em verdade, e preso, escravo dessas religiões, dessas doutrinas de homens, da qual nós estamos aqui para trazer o entendimento, para que essas pessoas, assim como nós, se liberte da escravidão dos homens e que venham servir a Deus com entendimento. Então, abençoado, é um prazer estar aqui, graça e paz mais uma vez, desejando antes de mais nada, feliz ano novo a todos, que você esteja com a sua família em paz, né? Com muito amor, com muita paz, e que nós já somos vencedores, crendo naquele que já habita em nós. E abençoado, nós vamos continuar nossa mensagem aqui, a resistência dos evangélicos ao Evangelho de Cristo. E nós estamos hoje na terceira parte, e que antes disso eu queria fazer observações aqui em algumas coisas do qual eu acho útil e acho também de bom entendimento para com todos nós que estamos buscando um entendimento da mente de Deus. Então, olha, deixa eu te falar uma coisa, dar uma opinião. Vocês sabem que hoje, em pleno século XXI, Deus para a maioria dos homens, né? Deus para quase toda a humanidade, por causa da religião. Ele foi trocado pelo um homem chamado pastor, e que eles são mais adorados do que o próprio Deus, por causa do engano e por causa das suas avarezas, por causa do seu engano, por causa das suas ambições. Eles pegaram o Deus incorruptível e trocaram pelo homem corruptível, e que adoram mais a criatura do que o Criador. E com isso eu quero dizer que todos esses acontecimentos, isso é o que eu entendo e é o que eu creio, baseado em Romanos 1,18. Todas essas coisas que existem aí no mundo inteiro, né? Essas chuvas acima do normal, essas catástrofes, essas doenças, todas essas coisas aí, tudo isso daí é manifestação de Deus, abençoado. Tudo isso é manifestação de Deus, ou melhor dizendo, é a ira de Deus que está sobre a humanidade, porque Deus hoje, ele é tido como pedidor de esmola. Deus é tido como um Zé Ninguém, entende? Porque o sistema religioso e católico, eles pegam Deus e usam Deus
para que eles enriqueçam ilicitamente, e eles pedem dinheiro em nome de Deus, como se Deus precisasse de alguma coisa. E está escrito lá em Atos, né, que sendo Deus criador do mundo e de todas as coisas que nele existe, ele não habita em santuário feito por mão de homens, e nem é servido por homens, como se de alguma coisa precisasse. Então, o que se faz aí é totalmente o contrário. Eles montam as suas empresas e diz que é o santuário de Deus. Entende, abençoado? E as pessoas são enganadas, achando que está indo para o santuário de Deus. E quem é o santuário de Deus? Nós. Nós somos o santuário de Deus. Então, eles pegam a verdade de Deus e transformam em mentira. Entende, abençoado? Então, Deus sempre disse para a humanidade, e não foi só lá atrás, como prega esse enganador aí, né, dizendo que tudo acabou. Não. A palavra de Deus é eficaz e é viva, abençoado. Quem está matando a palavra de Deus é esse enganador aí, esse Bruno Mac, querendo aparecer. E abençoado, deixa eu te falar uma coisa. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e a perversão dos homens que detêm a verdade. O que é deter a verdade pela injustiça? O que é o pastor? Ele não pregar para você, abençoado. Efésios 1:3, que você já é abençoado com todas as sortes de bênção nas regiões espirituais em Cristo Jesus. O que é isso? Isso é ocultar a palavra. Então, quando ele omite a palavra, quando ele deixa de pregar a verdade de Deus e transforma a palavra de Deus em mentira, dizendo que tu é um condenado, um desgraçado, um verme de Jacó, e que tu não vale nada, né? Ele está contra Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade. Então, para Deus você deter, você esconder a verdade, a ira dele se manifesta, que é exatamente o que está acontecendo. Por quê? Porque toda religião, toda a igreja católica no mundo inteiro, né, ela detém a palavra de Deus, abençoado. E o que a igreja católica faz? Ela pega um defunto e transforma esse defunto num santo. E manda as pessoas adorar esse defunto. Por exemplo, Padre Cícero. Então, ele detém a verdade de Deus, né? Ele esconde a verdade de Deus, né? E transforma em mentira. E um defunto que já morreu, que não é nada, nem São Francisco, ninguém que já morreu é nada mais, nem Maria, nem os apóstolos, nem Paulo, ninguém. O homem está ordenado a morrer somente uma vez. Isso é a verdade de Deus? Mas eles não pregam. Entende, abençoado? Ele detém, ele esconde. Ele esconde a verdade de Deus. E pega um defunto que já morreu e que não serve mais nada, que já virou pó, e cria um santo, segundo ele. E milhões de pessoas se reúnem aqui no Ceará para ver Padre Cícero. Isso é idolatria, abençoado. Isso é idolatria, isso é trocar o Deus invisível, né, pelo homem visível, pelo o homem corruptível, pelo homem corrupto. É isso, abençoado, é isso. E o que acontece com isso? A ira de Deus se revela, abençoado. Olha, Deus, né, ele é o único governador do mundo e é para sempre.
que esse maluco aí tá acabando com tudo para querer aparecer. Entendeu? Que maluco esse Bruno Mack. Que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês as mensagens dele, que ele mente e que pega um versículo, um capítulo da Bíblia e aí a mente doida dele, ele diz que acabou, ele diz que Deus não existe. Ele pegou a palavra eu sou, só com essa palavra ele diz que Deus não existe. Ele diz que Deus não existe, ele é. Mas que na verdade, eu sou quem? Eu sou Deus. Isso era para os judeus que entendiam o que era essa palavra. Lá no livro de João, tem os 7 eu sou de Deus. Então o eu sou é um dos 7 nomes de Deus. Eu sou a videira, eu sou a vida eterna. Entendeu, abençoado? Eu sou o pão, eu sou, que tem um vídeo aí meu, desmentindo esse mentiroso aí. Então, abençoado, a única palavra da qual nós temos, que é a aliança eterna, que é a graça de Deus, que é para pregar, que é para levar a conhecer nos séculos vindouros. E que nós sempre sabemos, quando saímos da religião, quando tivemos a nossa mente aberta, nós sempre entendemos o que é primeiro pacto, o que é segundo pacto, o que é aliança eterna, o que foi a lei de Moisés, e nós sempre separamos isso. Nós sempre sabemos e pregamos, todos os pregadores da graça de Deus, de que a Bíblia, de uma maneira geral, né, ela não foi escrita para nós praticarmos naquela geração, porque nós não existia. E que a lei de Moisés e tudo aquilo de que eles estavam esperando, né? Porque a lei de Moisés foi um pacto com defeito. Foi um pacto em que se tornou sombra. Foi um pacto em que Deus se manifestou como filho para exatamente cumprir aquilo que os judeus não puderam cumprir. E que ele cumpriu, e na cruz espiritualmente ele pôs sim, e que a lei permaneceu de pé, e aí se cruzavam os dois evangelhos, o da circuncisão e o da incircuncisão, que esse maluco aí diz que nunca houve 2 evangelhos, entendeu? Aí ele dá o entendimento dele e pronto, e atropela a Bíblia inteira. E o que foi o evangelho da circuncisão? A circuncisão era o judeu, o homem, ele era circuncidado, ele era cortado o prepúcio, para fazer parte da lei de Moisés, da comunidade de Israel. E isso era incircuncisão? Claro que não. É o contrário de si. Então, é claro que houve 2 evangelhos. Um era o de Paulo, que foi revelado e que não foi de homem, e que ele pregava a revelação. E o da circuncisão? O da circuncisão era pregado por Pedro, Tiago e João, e que fazia parte do evangelho do reino. O evangelho do reino que estava próximo, que eles estavam aguardando. Entendeu, abençoado? Então, se o evangelho da graça, né? Se o evangelho da graça acabou, então, nós vamos pregar o quê? O que é que nós vamos pregar? Porque, primeiro, o evangelho da circuncisão, a lei de Moisés, né? Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Hebreus
remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então, na Bíblia está claramente dizendo que o primeiro pacto, a primeira aliança, ela acabou. Então, nós pregamos a primeira aliança e pregamos a Bíblia inteira. Mas para quê? Para levar o entendimento. Para levar o entendimento. Somente para levar o entendimento, não é para fazer nada. Isso não é nenhuma revelação. Não é nenhuma revelação. Então, se esse rapaz aí da mente desluminada, se ele diz que a graça acabou, então ele tem que fechar o canal dele, ou então começar a pregar outra coisa. Entende? Falar aí do país dele, falar aí do dia a dia dele, que ele saiu com a namorada, ou então falar de peixe, de lagoa, de mar, de qualquer outra coisa. Porque se a graça acabou, o cara está pregando o que então, abençoado? O que é que você está pregando? Porque o único evangelho que restou aqui e que é eterno é a graça. E é o único evangelho do qual nós usamos para reputar o sistema religioso, para salvar as pessoas do engano da religião, do engano do pastor que diz que ele tem que dar a Deus, que diz que ele tem que buscar a Deus, que diz que ele tem que aceitar Jesus, que diz que ele tem que subir monte, descer monte. Entendeu, abençoado? Salvar ele da escravidão da religião. Pregar para os católicos de que eles são como os evangélicos são idólatras e que eles estão servindo a homens e não estão servindo a Deus. E nós vamos pregar o que, abençoado? Se tu acabou com a graça, o que é que nós vamos pregar? Se a graça é o único meio que nós temos de pregar contra o sistema, de salvar as pessoas da mente, da onde você, mal agradecido, foi salvo e que você cuspiu no prato que come. Que você cuspiu no prato que come. Então, nós vamos pregar o que então? Se acabou a graça. Então, vocês precisam ter muito cuidado com essas pessoas que ficam mentindo, dizendo que Deus revelou isso, revelou aquilo, e que o cara, na verdade, ele nem se sente, mas todas as pregações dele é contra Deus, abençoado. O cara se tornou um ateu e prega contra Deus. Eu vou só falar para vocês aqui quais são alguns dos temas das pregações desse camarada. Olha, Deus não existe, essa é a verdade verdadeira. Isso é uma das pregações do cara. E ele usa o quê? Ele usa João 8, 56, 58. Porque está dizendo lá que ele diz que eu sou. E lá em Êxodo também, quando Moisés, mas só que ele não lê o contexto. Porque ele pega dois capítulos e 4 versículos e pronto, acaba com Deus. Deus não existe. Então, 2, a graça hoje é um engano. O cara diz que a graça hoje é um engano. E o único evangelho que sobrou foi a graça. Porque ele pôs sim. Ele pôs sim o primeiro e se estabeleceu o segundo e diz que é eterno. E ele diz que é um engano. 3, porque Deus permitiu a Covid, se ele não existe. Como é que ele diz que Deus permitiu a Covid? Deus não permitiu a Covid somente, abençoado. Deus, ele permite todas as coisas. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e a perversão dos homens, incluindo esse mentiroso aí, que detém, que esconde a verdade pela injustiça. Qual é a injustiça? Que o homem detém a verdade. Qual é?
do sistema religioso, qual é? Qual é a injustiça? O cara cobrar 10% do teu salário, abençoado. Do catador de lixo, do assalariado, da viúva, do catador de lixo. Entende, abençoado? Isso é deter a verdade pela injustiça. Está sendo injusto com as pessoas. E qual era a verdade que ele deveria pregar e não deter? Que as pessoas já são abençoadas, que as pessoas já são santificadas, purificadas, uma nova criatura, que Cristo já está nele, que ele é corpo e morada de Deus, que ele é o templo de Deus. Ele é o cabeça, que ele diz que também nós não somos mais igreja, porque então Deus está só com a cabeça e sem o corpo. Entende, abençoado? E que isso daí não tem dizendo que acabou. Só na mente dele. E nós temos que falar sim, abençoado. Nós temos que falar, porque senão a mentira do mentiroso se torna verdade. E ele diz aqui no 4, nós não somos a igreja de Cristo. O tema dele é esse aqui. Acaba com tudo. A graça de Deus acabou. Nós não somos eleitos antes da fundação do mundo. Ele atropela todos os textos. Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo. E Hebreus 2:14. Hebreus 2:14, abençoado. Olha, Hebreus 2:14. Visto, pois, que os filhos, no plural, os filhos são todos os filhos, e os filhos são os espíritos, infinito, para sempre. Geração vai, geração vem, porém a terra permanece para sempre. Esses filhos, no plural, são todos os filhos de Deus, os espíritos. São os espíritos abençoados. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, como é que nós não somos espíritos revestidos de carne? Quer dizer, então, que Deus não tem mais filho na terra? Então não vamos pregar mais nada. Pregar para quê? Vamos pregar para quê? Tá entendendo, abençoado, a mente desse louco? Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E nós sabemos que esse diabo aqui é a lei de Moisés. E que esses filhos aqui não eram só aqueles que estavam participando de carne e sangue. Não, é os que virão, os que virão, os que virão. Eternamente, para sempre. Porque se nós não somos espírito revestido de carne, então realmente tem que acabar com a Bíblia inteira. Porque ele diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Ele diz, eu andarei entre eles. Eu serei o seu Deus no futuro, e eles serão o meu povo. Abençoado, e só foi lá. Deus não tem mais filho? Não entra, né, abençoado? Não entra. 7. Deus não é nosso Pai. Ele diz que Deus não é nosso Pai. Olha, Hebreus 12, 7. Hebreus 12, 7. É para a disciplina que perseverais. Falando com eles, tá? Mas isso daqui é eterno. É para nós também. Para nós quem? Para os espíritos. Nós temos um pai abençoado. Nós temos um pai, claro. Nós temos dois pais abençoados. Nós temos daqui, que coisou com a nossa mãe, e saiu essa beleza, e temos o nosso Pai Celestial, que esse maluco acabou. É para a disciplina que perseverais. Deus falando, Paulo falando com os hebreus. Deus vos trata como filho. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis
sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardo e não filho. Falando de quem? Do filho da perdição, que não tem o Espírito de Deus, que ele diz que todo mundo tem o Espírito de Deus e todo mundo vai para o céu, inclusive os ladrões. Ah, abençoado, não dá, abençoado. Essa tua sabedoria aí, abençoado, se transformou em loucura. Entendeu, abençoadinho? 8. Sim, criminosos e ladrões vão para o céu. Depende, né, abençoado? Depende. Porque se for um espírito revestido de carne, se for um eleito, né, vai para o céu. Mas aquele que se liberta do engano e que teme a Deus, ele deixa de ser ladrão, abençoado. Deixa de ser ladrão, ele deixa de ser criminoso. E se ele não deixa, dificilmente ele é um eleito. 9. O negócio dele é querer aparecer nas mensagens. Que ele quer o quê? Quer visualização. Ele quer like, ele quer inscrito no canal. E aí, ele se tornou um herege e se tornou contra a graça de Deus, do qual ele conheceu através das pregações dos irmãos, e principalmente do Geraldo Moraes e do Elcio de Jesus, e que ele se tornou inimigo dessas pessoas e expôs essas pessoas ao ridículo para querer visualização. Por quê? Porque está expondo um cara que tem 177 mil inscritos, que são um dos primeiros pregadores da graça, e aí o cara vai, se opõe contra a pessoa para chamar a pessoa de mentiroso e não prova nada disso, só fala mais mentira, que inclusive fez isso comigo também, e que é um verdadeiro herege, acaba com tudo. Mas só que não mostra. Não mostra. E aí, ele diz aqui, onde está escrito que a graça acabou? Esse aqui é outro. Aí ele diz, a Bíblia não diz que a graça era eterna. Então, você está vendo, né? Que a graça de Deus é eterna. Está lá em Hebreus 13:20, o sangue da aliança eterna, que ele diz que é uma força de expressão para fazer com que a mentira dele seja verdade. Mas nunca, abençoado. Sabe por quê? Porque tem também Efésios 2:7, para mostrar nos séculos no plural, séculos vindouro. Entendeu, abençoado? E que isso é eterno. E tem também lá Jeremias 31:40, que eles não leem. E que quando ele diz que farei uma nova aliança, ele está se referindo a Israel de Deus. Ele está se referindo a Israel celestial, que deixou de ser carne, e que não tem mais judeu, não tem mais gentil, não tem mais americano, não tem mais o país dele aí, não tem mais nada. Tem a Israel celestial, ou seja, os espíritos. E aí ele diz, nós não fomos salvos pela graça, isso nós já sabemos. Adão tinha um espírito, todo ser humano tem um espírito, inclusive os ímpios. Isso aqui é outra heresia. Então, abençoado, eu vou abrir para vocês aqui Hebreus 4:12, né? Hebreus 4:12, que diz assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito,
junta e medulha e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, somente através da graça de Deus, somente através do ministério do Espírito, somente através da graça de Deus e também a antiga aliança, mostrando, por exemplo, Malaquias 3:8, que isso nunca foi para as pessoas do sistema religioso nenhum e nem para ninguém, né? E que a Bíblia é um conjunto de livros históricos, um conjunto de livros históricos do qual nós temos que ler e nós temos que explicar para levar o entendimento das pessoas e salvar as pessoas do engano, para que as pessoas venham a entender o que é para elas viverem só por fé e não viver por doutrinas de homem. Quando você vai fazer uma prova, você lê um livro de matemática, por exemplo, para você aprender, para tu ter entendimento daquela matéria, para tu fazer uma prova e você tirar notas boas, não é verdade? E esse livro de matemática, ele vai servir só para você? Claro que não, abençoado. Claro que não. Todos os livros do quais se necessita e que existe é para conhecimento do homem. E a Bíblia é para conhecimento do Espírito. Para que você, através do Espírito de Deus que habita em você, que o mentiroso diz que não existe, né? Esse Espírito testifica com o teu Espírito de que você é filho de Deus. E o homem não entende nada de Deus se pelo seu Espírito, e somente pelo Espírito de Deus que em vós habita. Entende, abençoado? Então, nós temos que pregar a graça, claro, eternamente. Quem tem que parar de pregar é ele. Ele tem que pegar o canal dele e transformar em outra coisa. Porque se não existe mais graça, se não existe mais primeira aliança, então a Bíblia ele tem que fechar. Porque acabou, não tem nada. Nem Deus não existe mais. Então você precisa ter cuidado, abençoado, com essas mentes de revelações ridículas desse jeito. Porque senão você é enganado. E você vai sair do sistema religioso através da pregação da graça, da palavra viva e eficaz, e você vai cair noutra mentira. Vai cair na mentira do indivíduo desse aí, que diz que Deus está revelando para ele essa mentira. Se Deus está revelando para ele essas mentiras, se ele diz que Deus não existe, qual é o Deus que está revelando, mentiroso? Então, abençoado, a palavra de Deus é eficaz, é viva. E não morreu, abençoado, não morreu. E é eterna, é para sempre. E a única forma que nós temos de enfrentar o sistema religioso, de uma maneira geral, para libertar as pessoas, para salvar a pessoa da metanoia, da mente, do engano, é somente a graça, abençoado. Somente a palavra de Deus eficaz, viva. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Atos 17, 24. Eu vou mostrar para vocês, Atos não, vou ler aqui, Gálatas 1, 11, 12. Olha, eu vou ler Gálatas 6 e 7 primeiro, tá? 34 minutos. Vou aproveitar mais um pouquinho do tempo aqui, olha. Gálatas 1, 6 e 7, ó. Paulo falando aos Gálatas, né? De que Paulo pregou a graça de Deus a ele, revelou
o mistério que estava oculto, e que Paulo escreveu uma carta dizendo para eles que não era para viver mais por tradições de homens, que não era mais para viver por lei de Moisés, entende? Por mandamentos, por ordenanças. Então Paulo diz para eles assim, olha, para os Gálatas, ó: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, Paulo ficou sabendo lá que existia um problema lá com os Gálatas e que eles estavam indo, eles receberam a pregação da graça e estavam indo, voltando para a lei de Moisés, voltando para alguns lá que diziam que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e que tinha até um deles lá que dizia que Jesus já tinha voltado. Entende, abençoado? Então, Paulo diz aqui no 7, ó: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, Paulo disse para ele: olha, eu estou admirado com vocês, porque vocês receberam o evangelho da graça de Cristo, e que vocês estão passando para outro evangelho, e que não é outro. Paulo disse que não é outro, ou seja, o único é a graça. Olha, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, nesse momento, né? Nesse momento em que Paulo está pregando, já não existia mais outro evangelho. Só existia um, o evangelho da graça. Entende, abençoado? E ele diz no 7, e ele diz aqui no 8: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldição. Então, qualquer indivíduo que vier falar filosofia, dizendo que Deus revelou e que não está escrito, corre, abençoado, corre. Isso daí é sabedoria humana. Isso daí é querer aparecer. Entendeu? É mentir. É se tornar um opositor a Deus. E que não é outro. Não é o evangelho da graça. Não é. É engano. Então, Gálatas 3, para reforçar mais, olha, Paulo 3, 9 e 10, ele diz, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Paulo falando aos Gálatas, e ele está dizendo que os abençoados é os que vivem por fé, e não que vivem por mandamentos e ordenança, e que vivem doutrinas de homens. Entendeu, abençoado? E o que é a doutrina de homem? Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não pode faltar, tem que ir, tem que aceitar, tem que comer, tem que dar dinheiro. Isso é doutrina de homem, abençoado, e que você não vive por fé. Entende? Então, se você está dentro de uma igreja de parede, se você está dentro e seguindo a um sistema doutrinal denominado sistema evangélico ou católico, que são placas e que são inscritos no Estado, na União, com CNPJ, com tudo,
Isso não tem nada a ver com Deus. Isso são doutrinas de homem. E que não é viver por fé. E que você está debaixo de maldição. Olha, foi o que Paulo disse aos Gálatas. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Somente os da fé são os filhos de Deus abençoados. 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei. O que é obra da lei? Obra da lei é tudo aquilo que você quer fazer. É tudo aquilo que você quer usar a tua carne para dizer que está agradando e quer chegar a Deus. A obra de papai foi feita em 7 dias, abençoado. Não é para tu fazer nada, é para tu crer. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Isso nunca foi para nós, abençoado. Isso daqui nunca foi para nós. Na verdade, a Bíblia nunca foi para nós praticarmos nada, porque nós somos depois do tetelestai, nós estamos depois de tudo consumado. E é para nós viver somente por fé na obra de papai feita em 7 dias. Não é para fazer nada. Nada. Entende, abençoado? Então, por que Paulo está falando aos Gálatas que eles são malditos? Porque a lei de Moisés, além de ser sombras, ela era impossível do homem cumprir as 613 mandamentos e ordenanças. E que isso já faz parte da obra de papai que ele fez em 7 dias. E que tudo isso aconteceu ali, naquele 7º dia. E que isso daqui é só manifestação. Então, a obra de papai dizia que todos quantos não permanecia no livro da lei para praticá-la, né? Eles eram malditos. E por que eles não conseguiam cumprir? Porque era impossível. Ele cumpria 1, 2, 3, 4, 5. Fazia 13, aí no 14, aliás, faziam 13, aí no 14, eles não cumpriam, eles caíam. Aí, ele tinha que começar tudo de novo, do zero. E assim sucessivamente. E nunca que eles chegaram a praticar. Por isso que Deus se revestiu de carne para cumprir a primeira aliança, porque a primeira aliança, para se estabelecer, a primeira tinha que ser cumprida. Entende, abençoado? E que através da nova aliança, ele tirou a transgressão da primeira e pôs sim, acabou. E que essa nova aliança é eterna. É eterna para sempre, abençoado. E ele diz, olha, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. O justo viverá por fé. Então, o que o teu pastor faz? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detém a verdade. Ao invés dele falar para você, explicar o que eu estou explicando agora, não, ele detém essa verdade pela injustiça, para te roubar, para manter a empresa dele de pé, para ele roubar para sempre, para ele passar o filho dele para ser ladrão, para o neto, e aí vai. E o que acontece? A ira de Deus está sobre a humanidade, porque você não tem entendimento. Então a ira de Deus está aí, abençoado. A ira de Deus está aí. Olha, existem 2 coisas piores no mundo. 2 coisas. Quais são, Lira? A política e a religião. Porém, a política, além de ser também injusta, que a Constituição do Brasil diz que todo mundo tem direito à educação,
tem direito à comida e que o poder emana do povo e para o povo. E quem é que vê isso? O que nós vemos são pessoas morrendo de fome. E pessoas jovens querendo estudar e não tem condição porque o governo não dá condição. Então, a política é uma das piores coisas do mundo inteiro? É. Mas a pior de todas são as religiões. Por quê? Porque a religião, a política, ela é injusta com as pessoas, né? Os caras se dão bem, igual os pastores, né? Eles se dão bem e são injustos com a humanidade, com as pessoas. Mas a religião, além de ser injusta com pessoas, né? Ele está fazendo com que a ira de Deus se revele contra toda a humanidade. Então, a pior coisa do mundo que existe, de fato e de verdade, é a religião. Porque detém a verdade, faz pouco de Deus, torna um Deus poderoso, escravo do pastor, né? E as pessoas trocam o Deus incorruptível pelo homem corruptível. E com isso a ira de Deus está sobre as pessoas. E ele diz: o meu pensamento não são os pensamentos de vocês. O meu querer não é o querer de vocês. E toda a minha vontade será feita. E está sendo, abençoado. Está sendo. Entende? Todas as coisas que acontecem no mundo, né? Toda doença, toda morte, tudo é Deus, abençoado. Ele tem o poder da morte e tem o poder da vida. Ele dá e ele tira, ele fere e ele sara. Entendeu, abençoado? E é esse Deus poderoso que eu sirvo, que esse cão guloso aí, mentiroso, né? Diz que acabou, que Deus não existe. Entendeu, abençoado? E que eu não calo, eu não fico calado. Não dá. Dá coceira aqui na língua. E eu vou refutar ainda no futuro todas essas pregações desse indivíduo aqui, eu vou refutar com a Bíblia. Entende? Mas que eu não posso estar só nisso. Eu tenho que pregar para salvar as pessoas do engano, da metanoia. Tirar as pessoas da escravidão, da escravidão da religião, onde esse mentiroso aí foi tirado e agora está cuspindo no prato que comeu. Entende, abençoado? Então, abençoado, como eu disse, a pior coisa que existe no mundo é a religião. Se toda igreja de parede, tanto católica como evangélica, fechasse, o mundo seria maravilhoso. E que se as pessoas tivessem entendimento de que ele é templo e morada de Deus e que Deus já está nele. E não ele atendendo a um desgraçado chamado pastor, esperando Jesus, e esse próprio indivíduo dizendo que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Porque ele está vendo nós aqui revelando a graça, tirando as pessoas do engano, e agora eles, aqui e acolá, eles falam jargão da graça. E eles dizem, nós somos templo e morada de Deus, chamando você de burro, ou evangélico, chamando você de burro, católico. Por quê? Porque se você é templo e morada de Deus, como é que esse teu ladrão pode mandar tu esperar Jesus? São quantos Jesus? Se tu já é templo e morada dele, ele já está em tu, abençoado. E que isso aqui é a verdade. Mas ele te chama de burro. E ele diz que tu é templo e morada de Deus e manda tu esperar Jesus. Entende, abençoado? E qual é a verdade, Lira? É que você é templo e morada dele. Que ele já está em você. Que você não é um ser humano em busca de experiências espirituais. Não. Você é um ser espiritual que foi enviado para essa terra e que você está tendo experiências humanas. Ninguém pode buscar a Deus, abençoado. Ninguém pode aceitar a Deus, porque ele já te buscou, ele já te encontrou, ele já está em você. Entendeu, abençoadinho?
Então, abençoado, o mundo seria 1000 vezes melhor, 100% melhor, se não tivesse religião, abençoado. A religião são doutrina de homem. A religião são empresas montadas com CNPJ e tudo só para roubar, abençoado. Toda ela, toda, sem exceção. E que esses homens aí são espírito mau. Eles te enganam, abençoado, eles te enganam. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm, que esconde a verdade, que não prega, que não diz que tu é abençoado, santificado, purificado, que você é templo e morada de Deus. Entende, abençoado? Por quê? Porque ele quer te enganar e manda tu fazer as coisas. Coisa que ele não pega nem com o dedo. Pra quê? Pra te roubar, abençoado. Porque se ele não pregar Malaquias 3:8, né? Ele vai dizer que tu é ladrão, que tu tá roubando a Deus. E aí você, sem entendimento, e que dízimo, abençoado, só foi para uma tribo, abençoado, e era alimento. Nós já pregamos, vocês precisam abrir mais o YouTube e ouvir a palavra, ouvir a graça e abrir a tua Bíblia, abençoado. E não sair da tua casa para ser chamado de ladrão. Sair da tua casa para dizer que tu é um desgraçado, um condenado. Quando você já é um espírito revestido de carne, você já é santo. É no espírito. A carne de nada se aproveita, mas o espírito já está pronto. Então, abençoado, eu vou parar por aqui. 51 minutos. E eu queria passar uma mensagem para vocês aí, fazer um pedido. Eu já passei de 1000 inscritos aí, mas eu fui passar o meu canal aí, né, para mim poder fazer live ao vivo e essas coisas. E no YouTube mudou a política deles aí, e você tem que ter 1000 inscritos durante 365 dias. E eu já passei dos 1000 inscritos, só que não foi nos 365 dias. E que nesses 365 dias foram inscritos no meu canal 936. Então, eu tenho até o dia 31 de dezembro agora, até as 11h59, para fechar os 1000. Entende? Então, já se inscreveram aí de ontem para hoje 18 pessoas. Então tá faltando 46 inscrições para poder complementar os 1000. Porque se não completar os 1000, esses 46, daqui para o dia 31, então no próximo ano eu vou ter que começar do zero. E nos 365 eu vou ter que ter mais 1000. Entende, abençoado? Então, por que eu estou dizendo isso? Pedindo a colaboração de você aí, que já está inscrito no meu canal, para pedir um irmão seu, um amigo seu, um colega, para fazer a inscrição aí no meu canal, para complementar os 1000. E que ninguém não é obrigado a seguir ou a ouvir as minhas mensagens, mas eu estou pedindo só para se inscrever. Tá bom, abençoado? Colabora comigo aí, com teu irmão, com teu cunhado, com a tua irmã, com teu primo, tá certo? Eu agradeço demais. Então, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem e agradecendo mais uma vez, desejando feliz ano novo, muito embora eu estarei pregando aqui, gravando vídeo todos os dias. Então, feliz ano novo para todos nós. Graça e paz.